meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe. Toda semana nós estaremos aqui produzindo uma nova lição, publicando essa nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje, a lição de número 10, ela traz o título Quem foi Estevão? E que tem o texto base no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. E vamos ler do versículo 8 até o versículo 15. E neste momento aqui estaremos meditando para a nossa introdução. E o texto, ele nos diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Bem, irmãos, o objetivo da lição de hoje é de que, ao final deste estudo, possamos ter conhecimento dos motivos que levaram os primeiros cristãos a serem perseguidos. Analisaremos também por que a vida e morte de Estevão foram tão relevantes para a igreja primitiva e que reflete até os nossos dias. Nesta lição, nós veremos que a vida de Estevão, e destacamos também o seu testemunho pessoal. Nós estaremos mostrando que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Iremos verificar a conscientização de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Veremos que, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar o meu abraço para o irmão Jonatas Nascimento. Ele é da Primeira Igreja Batista
em Centenário, em Duque de Caxias. O irmão Jonatas Nascimento é o autor da cartilha Igreja Legal, que tem muito nos abençoado com o seu conteúdo na administração de nossas igrejas. Um abraço também para a irmã Jane de Deus Viana, Marim, da Primeira Igreja Batista em Morabi, em Duque de Caxias. Um abraço para o irmão Oswaldo Etelvino, da Congregação da Igreja Batista em São Abade, no sul de Minas Gerais. Essa congregação, inclusive, pertence à PIB de Catarina, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço para o irmão Flávio Muros, da Primeira Igreja Batista Fazendinha, em Araruama, também no estado do Rio de Janeiro. E um abraço para as irmãs Elba Peçanha Sepúlveda e Edneia Melo, que também têm nos acompanhado aqui com os nossos estudos no nosso canal. Quando você mandar aí um recado, não esqueçam de colocar de onde você é e qual a sua igreja, a igreja a qual você pertence. Bem, irmãos, quanto à lição desta semana, a morte de Estevão foi um marco na história da igreja. Por isso é necessário citá-la e também estudá-la. Veremos na lição de hoje, através do exemplo de Estevão, que uma das marcas do crente é estar cheio do Espírito Santo, e é a sua fidelidade a Jesus. Estevão foi o primeiro cristão que sofreu o martírio. Até hoje, milhares de cristãos estão sofrendo algum tipo de oposição, algum tipo de hostilidade e violência por declararem a sua fé em Jesus Cristo. A lista mundial de perseguição, publicada em 2022, apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos. Isto é, eles têm direitos negados, sofrem violências verbais e físicas, perdem propriedade, perdem as suas famílias são ameaçadas e muitas das vezes perdem a vida. Tais perseguições são feitas por grupos civis, em outros momentos, por autoridades religiosas e ainda por forças militares ou governamentais. Entretanto, assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem da sua fé em Jesus Cristo e se mantêm fiéis, porque são fortalecidos pelo Senhor através do Espírito Santo. Olhando para a palavra de Deus, embora os textos base da nossa lição sejam longos, é necessário que os irmãos tirem um tempo até para lê-los, até mesmo a leitura diária, pois se interligam e fortalecem as referências necessárias para entendermos o cerne das perseguições aos cristãos e as suas consequências. Lucas, ele descreve Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que além de ser um diácono, como a gente viu na lição passada, era um exímio pregador da palavra de Deus, anunciando com grande coragem a mensagem da cruz. Ele foi questionado pelas autoridades religiosas da época e acabou sendo interrogado e levado à morte. É sobre a vida deste personagem tão importante para o cristianismo que estaremos focando a nossa lição e a nossa aprendizagem neste momento. E dessa forma, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que traz o título As Perseguições. As perseguições. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e até executar pessoas com base em diferentes étnicas ou também questões políticas e religiosas.
De acordo com os dados da Agência de Missões, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas no mundo todo. Neste momento, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já passou pela experiência de ser criticado ou sofreu alguma intolerância por parte de algumas pessoas ou por grupos por ser cristão? Compartilhe as suas experiências pessoais com os irmãos em sua classe da EBD sobre isso. Dessa forma, nós destacamos que, nesta lição, vamos estudar o primeiro martírio cristão. Estevão era muito atuante naquela igreja primitiva. E o martírio de Estevão traz uma reflexão teológica sobre o momento da morte do primeiro cristão que perdeu a sua vida por causa de sua fé em Cristo Jesus. O texto bíblico, ele destaca, como lemos, o significado da visão e do comportamento de Estevão diante de um momento de grande perseguição contra os cristãos. Nós precisamos aprender com os cristãos da igreja primitiva que foram perseguidos, alguns aspectos da fé cristã que só eles conheceram devido à natureza de opressão que eles experimentaram naquele momento daquela igreja. As perseguições, elas levaram muitos irmãos nossos, naquela época, à morte. Muitas vezes, a obra missionária, ela é realizada num contexto de perseguição religiosa, de perseguição política e cultural. Por isso, o tema deste tópico é muito importante. Veremos aqui como a igreja do Novo Testamento, ela lidou com esse desafio, esse grande desafio. Faremos aqui um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos também a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários que são perseguidos e que trabalham com afinco na causa do Evangelho. Para chegarmos até aqui, muita gente pagou um preço com a própria vida para que o Evangelho alcançasse os confins da terra, chegasse até nós. Deus, em seu infinito poder e soberania, disse que deveríamos levar o Evangelho a todos os povos, a todas as línguas, nações. Esse é o nosso ide por todo o mundo. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição ela começou a acontecer em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia, para a Samaria. Assim foi registrado em Atos, no capítulo 8, no versículo 1. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles estavam anunciando a palavra de Deus, conforme Atos 8,4 destaca. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. As perseguições do século I impulsionaram a expansão da Igreja para diversas nações, que se mostrou resiliente, mantendo-se fiel à doutrina e guiada pelo Espírito Santo. O poder consolador do Espírito Santo estava sempre presente, encorajando e orientando os cristãos após cada perseguição. Entretanto, a oposição da cúpula religiosa judaica, os seguidores de Jesus desafiaram aquelas tradições estabelecidas, gerando hostilidades e ameaças. Sua fé confrontava interpretações da lei
e também de rituais, mas eles perseveraram, guiados pelos ensinamentos dos apóstolos, como está registrado em Atos 4, 1 a 3 e também 5, 17 e 18. Já os romanos, eles perseguiram os cristãos politicamente, vendo o cristianismo como uma ameaça à adoração do imperador. Eles temiam que o crescimento dos seguidores de Jesus causasse uma instabilidade social e política naquela região. A recusa em adorar o imperador resultou também em perseguição, como a situada com a questão de Herodes em Atos, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Dispersão registrada também por Lucas em Atos 8, 1, 3. Essas adversidades aí forjaram que a fé resiliente, como narrado na dispersão judaico-cristã, em Atos 11, onde a mão do Senhor o sustentou, convertendo muitos ao Senhor. Além dos relatos bíblicos, autores como Tácito, Plínio, que pediu até mesmo Trajano para lidar com os cristãos em sua jurisdição, Suedônio também destaca aí a perseguição aos cristãos, documentando aí os eventos durante os reinados de Nero, que culpou os cristãos de incendiar Roma. E Cláudio, que também expulsou os cristãos de Roma por causa de seus ensinamentos. Muitos outros escritores, além do Novo Testamento, narraram aí a história de como nossos irmãos em Cristo sofreram por amor a Jesus e ao seu reino. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como também os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país. E, ao mesmo tempo, nós devemos estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da Igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos bem claro que a Constituição brasileira ainda garante que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e também das suas liturgias. Está lá no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 6º. Como o apóstolo Paulo, nós não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário, como ele mesmo fez em Atos 22, dos versículos 25 e 29. E aqui chegamos, irmãos, ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título Estevão, o Mártir. Estevão, o Mártir. O assunto deste tópico é o martírio de Estevão. Como vimos até o momento, era um homem que era movido pelo Espírito Santo. Era um herói da fé. Como um dos 7 homens que integravam ali o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, como registrado em Atos 6, no versículo 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, ele causou uma inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela
o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, como registrado em Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Assim registra Atos. Estevão, como assim registra Apocalipse. Estevão era um dos diáconos escolhidos, como falamos, e estava trabalhando na missão de servir os necessitados. A Bíblia diz que ele era um homem de boa reputação e sabedoria, e registra isso em Atos 6:3. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Define assim Atos 6:5. Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Relata assim Atos 6:8. Essa reputação causou inveja muito grande mesmo à oposição e seus adversários, que levantaram alguns da sinagoga chamados de libertinos, dos sireneus de Alexandria, dos que eram da Sicília e também da Ásia, e começaram a disputar com ele. Registra assim Atos 6:9. Nos dias de hoje, oremos para que Deus levante pessoas como Estevão, cheios de fé e de sabedoria também. A morte de Estevão, narrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, impulsionou a fé de muitos homens e milhares de pessoas ao redor do mundo. O inimigo da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria que vinha do alto, do Espírito Santo, com quem Estevão falava, usaram então de suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas e o acusaram com ele de blasfêmia contra Moisés, contra Deus, como podemos aí ver nos registros de Lucas em Atos 6, de 9 a 14, como lemos. Encarar a morte com convicção com ele na eternidade e na providência divina é um exemplo para a nossa própria fé. Sua autenticidade transcendeu as fronteiras de tempo, inspirando até os dias de hoje as nossas vidas. A vivência autêntica de fé, mesmo em adversidade, tem um impacto profundo em indivíduos, em famílias e também em comunidades. Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz neste mundo. Precisamos então carregar a nossa cruz e segui-lo diariamente. Estevão, o primeiro mártir narrado nas Escrituras, traz essa forma de vida para a nossa reflexão. Percebeu que Estevão era cheio do Espírito Santo e também de sabedoria? Como Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir, devemos aqui pontuar pela experiência de Estevão, que era cheio do Espírito Santo, não te imuniza aí da morte, mas te leva para a cruz. Outra coisa, ter sabedoria não te livra de debates, onde a sua fé será desafiada. Em terceiro lugar, mesmo sendo conhecedor da lei judaica, Estevão não negociou a sua fé em Jesus. Lucas também cita alguns outros martírios, como o de Tiago, irmão de João, em Atos 12, do versículo 1 e 2. Assim como de Paulo,
mesmo em meio àquela perseguição antes de morrer, e Estevão resumiu aí, com sabedoria, a história de Israel e de sua apostasia. Estevão ele confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. E Lucas registra essa fala em Atos, no capítulo 7, no versículo 51. Em suma, Estevão, ele denunciou as suas traições e o homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra o Estevão. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera em seu coração. Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que traz o título Perseguição e Provação da Fé. Perseguição e aprovação da fé. Neste tópico, veremos que a perseguição à igreja não ficou no primeiro século somente. Ela atravessou a história e chega até os nossos dias, como vimos na nossa introdução. Não obstante serem praticantes do judaísmo, aqueles homens não hesitaram em perseguir seus compatriotas pelo simples fato de terem se tornado cristãos. Tais religiosos enxergavam o cristianismo como uma ameaça à sua fé, à crença no Filho de Deus, como um ataque ao monoteísmo judeu. O Império Romano percebia o cristianismo, como falamos, como mais um ramo, uma seita dentro do judaísmo. O argumento de Roma contra os cristãos não tinha nada a ver com Jesus a princípio, mas porque se recusavam a adorar César. Como o imperador era considerado um deus para os romanos, logo a animosidade ela cresceu também. No ano de 2050 d.C., o imperador Décio ele editou um decreto exigindo um testemunho público de lealdade a Roma, que incluía oferecer sacrifícios ao imperador. Se não o fizesse, seria castigado ou banido, ou seja, exilado em uma região distante, como uma ilha, por exemplo. Teria seus bens saqueados e poderia ser até mesmo executado. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguições cristãs no mundo de hoje. Lamentavelmente, parece que há má vontade nas mídias internacionais em divulgar este quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano cristão. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e também objetivas. Por exemplo, algumas agências de missões prestam um excelente serviço de informação e também de apoio aos cristãos perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho da mesma maneira. De maneira até mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, até mesmo desconhecem. E neste caminhar, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta 10ª lição da revista Palavra e Vida.
O enfraquecimento da fé geralmente é antecedido pelo esfriamento espiritual. Por isso, a busca constante do Espírito Santo é essencial para que o crente se fortaleça no Senhor. Em Estevão, nós vimos aqui um grande exemplo de fidelidade a Deus. Ele se manteve firme na fé em Cristo Jesus, mesmo diante do risco de morte. Então, a fidelidade foi gerada no poder do Espírito Santo. Conforme registrado por Lucas em Atos, as perseguições não foram apenas eventos históricos. Elas custaram vidas. Essas histórias, elas atravessaram os séculos e chegaram até os nossos dias. No Brasil, talvez tenhamos um pouco de dificuldade para entender a intensidade dessas perseguições, pois não vivemos essa realidade como eles vivem, principalmente no Oriente. Entretanto, em todo o mundo, temos irmãos em Cristo sofrendo ou até mesmo sendo levados à morte. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental na nossa caminhada cristã. Por isso, cada crente deve buscar encher-se do Espírito Santo conforme a ordenança bíblica. Destacamos também que manter a fidelidade a Cristo em momentos de tribulação e angústia é essencial. Assim como Estevão, todo crente fiel verá a Cristo um dia, face a face. A vida de Estevão nos inspira a perseverar com a nossa fé no Senhor, a viver o cristianismo de forma que entreguemos totalmente as nossas vidas à causa do reino. Nosso tempo, nossas habilidades, nossos dons, nossos recursos, propriedades, tudo precisa estar a serviço do Senhor. Nossa pregação não deve ser negociada, ela deve ser genuína e fiel. O discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou o distorcem. E é o primeiro que morreu por essa causa. Jesus indica a ação de Estevão, ficando em pé diante ali para honrá-lo diante do seu Pai no céu. Como assim diz o texto. O amor de Estevão, a verdade e sua disposição em dar a vida para salvaguardá-la, contrasto aí nitidamente com aqueles que pouco se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que as adversidades que vocês enfrentam hoje não os impeçam de cumprir a missão que Deus tem para você. Como disse Paulo, já estamos crucificados com Cristo, registrado em Gálatas 2, no versículo 20. E agora chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça. A primeira questão é: qual foi a maior perseguição que você enfrentou por ser cristão? Você lembra? A segunda reflexão é: como você reage quando alguém desafia o que você pensa sobre Jesus e sua igreja? E a terceira e última reflexão: não sei qual foi aí a sua primeira resposta à pergunta sobre o que faria se seu filho estivesse para ser morto, mas gostaria de desafiá-lo, se possível, junto com a sua classe aí da EBD, a orar pelos nossos irmãos em Cristo que estão espalhados pelo mundo e que sofrem perseguições
por exercerem a sua fé. Irmãos, que possamos refletir que Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. A Bíblia não registra como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros de história, se você estudar ou pesquisar sobre a história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, que foi transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor Jesus. Os apóstolos eram espiritualmente movidos pelo Espírito Santo. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quer seja na família, na escola, no trabalho, em condição de uma posição profissional. Mas que Deus nos guarde de nunca trair o Senhor Jesus Salvador. E sermos sempre testemunhas vivas do seu amor e de sua misericórdia. Que o mundo possa, a cada dia, ver o Cristo de Deus em nossas ações e também em nossas famílias. Lembre-se sempre que, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça. Deus concede força e equilíbrio emocional para que o crente espiritualmente cheio do Espírito Santo ele possa ir adiante. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da nossa vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo Jesus de forma alguma. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas, antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para que você possa receber aí a lição no momento que publicarmos. E compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 11, com o título Paulo, Conversão e Chamado. Paulo, Conversão e Chamado. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?